ou já posso falar presente? Já posso falar presente. Abre pra gente de novo, André. Coloca. Qual delas? Hã? Qual mensagem? O Léo Chu, você é um gigante de passarinho. Amo você, boa sorte no seu novo desafio. Juan01. Juan Christian. Boa. Vambora, irmão, pra cima. Pô, legal. Eu falei que era reforço futuro ou reforço presente? Valu, emenda essa. É só questão de anunciar, ele já fez os exames médicos, já foi aprovado ainda na semana passada. Jogador que o Cruzeiro vai contratar em definitivo, o Grêmio ficará com um percentual. A gente vai saber ainda como é que vai ficar essa questão dos percentuais. Mas um jogador que o Cruzeiro tentou na temporada passada, o Grêmio fez jogo duro, até por conta do barulho da torcida gremista, porque é um jogador jovem com potencial, passagens na categoria de base da seleção brasileira. Então, o Fernando Henrique é só questão de tempo mesmo. Talvez nesta semana ainda seja anunciado oficialmente pelo Cruzeiro. Eu lembro pouco do Fernando Henrique no Grêmio, mas eu lembro que no ano passado, a gente já no programa aqui, falando sobre essa situação dele poder vir ou não pro Cruzeiro, e a torcida do Grêmio fez um barulho danado, porque ele estava para vir pro Cruzeiro. E aí, isso fez com que a diretoria do Grêmio à época desistisse do negócio. O Denis Abraão, que era o diretor do Grêmio à época, ele desistiu da negociação, cancelou todos os moldes que tinha tratado com o Cruzeiro e mandou o jogador voltar. Já estava no aeroporto para vir para Belo Horizonte, né? Então, assim, diante de tudo isso, do cenário que aconteceu, eu acho que é uma contratação interessante do Cruzeiro. E o Cruzeiro se reforça numa posição que ele precisava reforçar. Ô, Thiago, lembrando que agora no Grêmio, o Grêmio agora voltou a ser comandado por Renato Portaluppi. Então, o torcedor do Grêmio, tudo aqui... Se o Renato não gosta, então exatamente, o Renato tá certo. Exato. Renato tá certo. Eu tô errado. Eu tô errado de gostar da contratação. razão. O Renato sempre tem razão. Sempre tem o torcedor razão. do Grêmio. Mas olha só que curioso essa discussão nossa hoje aqui. Tanto o Thiago quanto o Alê lembrou de situações em que a internet deu grito contra uma saída de um determinado atleta. A do São Paulo fez isso, né? A repercussão gigantesca que aconteceu lá com a imprensa e também com o pessoal no Twitter, nas redes sociais, enfim, de uma forma geral, reclamando a respeito da possibilidade da saída do Patrick. Acabou que não conseguiu segurar e o mesmo aconteceu com o Fernando Henrique. Na temporada passada houve o barulho todo, toda aquela repercussão, mas acabou que o Cruzeiro foi insistente, lutou ali e está trazendo um grande atleta, né, Amanda? Acho que nem somente por isso. Acho que o torcedor gremista, óbvio, que está acompanhando o dia a dia do atleta, ainda que jovem, para mim, eles criam uma expectativa, principalmente como foi feita na questão do Matheus Henrique, se eu não me engano, que foi vendido para a Itália. E ele teve essa mesma projeção de ter sido um jogador, ainda que não seja cria do Grêmio, mas que veio para o Grêmio e teve o seu status conquistado temporada por temporada e foi muito bem vendido, e aí isso acaba fazendo com que a equipe do Grêmio comece a olhar de novo para a base naquela posição, que foi o que aconteceu para mim, no meu ponto de vista, com o Fernando Henrique, e ele só perde para mim a posição dele com a chegada do Bitelo. Porque o Bitelo, ele toma a frente do próprio, ainda que tenha características um pouquinho diferentes, mas ele vem para o Grêmio com o status de ser o volante e acabou sendo aproveitado mais como meia até do que como volante e fez uma belíssima temporada. Eu acho que o torcedor do Grêmio que teve a oportunidade e que acompanha o dia a dia do jogador, ele fala por si só. E aí, quando a diretoria toma essa iniciativa de liberar o jogador com tanto potencial, é a hora da torcida fazer o barulho. Eu acho que isso tem se tornado cada vez mais um peso para as equipes, principalmente aquelas equipes que estão abertas a ouvir o torcedor. Porque se a gente fala aqui que fosse o Grêmio, que não tivesse uma diretoria que fosse aberta a escutar o torcedor, a entender um pouquinho do que é o torcedor, da importância do torcedor para o clube, talvez ele não teria feito a mesma coisa que fez com o Fernando Henrique. E que bom que isso aconteceu naquele momento, porque fez o Grêmio enxergar, ainda que ele não tenha aproveitado o atleta, mesmo retornando ao Grêmio, ele não foi aproveitado, e o Cruzeiro não desistiu do atleta. É porque, de fato, o atleta tem potencial. Ale, por tudo isso que a Amanda falou, a gente também entende que o Cruzeiro está de olho nessa juventude que está surgindo dentro do campeonato e trazendo jogadores com aquela idade baixa para futuramente ter lucro. Eu até falei aqui, acho que em outras oportunidades, que o Pesolano tem gostado muito do Alisson como um dos zagueiros, né? Então, teoricamente, abre uma disputa um pouco maior para esse meio campo. O Fernando Henrique, se ele jogar o que ele pode jogar, ele é titular do Cruzeiro. O problema dele é o foco, aliás, é o problema de muito jogador jovem no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma passagem lá brilhante, inclusive,
podcast de muito sucesso com o Nego Di, o homem mais amado do Brasil. E aí eu convivi lá no Rio Grande do Sul durante um período, 6 meses para ser mais exato. E eu garanto que qualquer lugar é lugar para quem quer, né? Mas o Rio Grande do Sul hoje, para o jogador jovem, principalmente de Grêmio e Inter, é o pior lugar para você ficar. Tem alguma explicação? Tem Sim, muita explicação. Em qualquer lugar que você vai, tem uma explicação. É noite. Nossa Senhora. E eles... os mais experientes também tem alguns que se perderam lá, né? E tem casos clássicos, mas os caras são mais vividos, alguns já vão para lá casados, dão uma segurada e tal. Mas o jovem, cara... Porque no Rio Grande do Sul, é uma badalação em cima do... praticamente só tem os jogadores de famosos lá. Uhum. Então, vira... E o Nego Di, né? E o Nego Di, evidentemente. Então vira o centro das atenções, inclusive na base. Então era muito comum você ver os jogadores lá tudo cheio de ouro, Valu, com os negócios do narguile, não sei o quê. Os caras, você olha pro cara e fala, esse cara foi campeão do mundo, certeza, não é possível. E o Fernando Henrique passa por isso também, principalmente por isso, ou só por isso, que o Grêmio aceitou liberá-lo, porque já tinha dado todas as oportunidades e acabou que não aconteceu. O jogador não quis entender os recados. Agora, BH também não é uma... Então, eu ia falar isso, que ela é muito parecida. Muita gente fala que a noite de BH é muito parecida com a noite de Porto Alegre. Aqui também tem muitos bares. O jogador também tem que estar focado, independente do lugar que ele tiver. E às vezes eu acho É que a família... Pelo acolhimento, eu acho que BH ainda é melhor. Não, então, o que eu percebi, que a família lá é o seguinte, é a tradição. Toda a família inteira. É churrasco, chimarrão, Grêmio Inter. Isso aí não muda. E aqui eu acho que tem um pessoal, né? Principalmente a mulherada, tem outras coisas para fazer e tal. E lá é assim, mas você tem um fanatismo assim absurdo que acaba mexendo muito com toda essa estrutura, assim. E ele não segurou o BO, não. Então vamos ver aí como que vai ser ele aqui. Thiago, eu quero saber sobre o Almendra.